Ron, o Cavaleiro do Espaço, encontra o Coisa. Episódio de hoje: Ron, Cavaleiro do Espaço. Ron encontra o Coisa. Essa é uma história inédita no Brasil. Ela foi publicada em 1983 na revista Marvel 2-in-1, número 99. Então aqui a gente vê na capa, né, o Ron, o Cavaleiro do Espaço, ao lado do Coisa, né, o membro do Quarteto Fantástico, o membro Força Bruta, né, Benjamin Green. O Coisa já havia encontrado o Ron antes disso, na edição número 23 da revista do Ron, quando o Ron, junto com o Luke Cage e o Punho de Ferro, invadiram o edifício Baxter, que é a sede do Quarteto Fantástico. Eles encontraram o quarteto, né? E o Coisa, pela primeira vez, ele viu o Ron, o Cavaleiro do Espaço. Então a gente vê aqui nessa imagem aí o Coisa, inclusive, numa atitude assim, de enfrentamento, desconfiado, né, daquele trio. Isso aconteceu em 1981. Em 89, aqui no Brasil, no Super Almanac Marvel número 1 da editora Abril, que foi a última aparição do Ron no Brasil, em sua armadura, nós temos uma referência, né, do Coisa sobre o Ron, né? O Coisa pergunta para um agente da S.H.I.E.L.D., né, cadê o Ron, né, depois que os espectros são derrotados na Guerra dos Espectros, né? E aí o Coisa fica sabendo que o Ron se foi, né? Então, eles já haviam se conhecido antes, né, dessa história aqui, né, e o Coisa ainda, você tem referências de que eles já eram conhecidos depois. Essa revista na qual o Ron apareceu com o Coisa era uma revista da Marvel específica para o Coisa. Essa Marvel 2-in-1, né, Marvel 2 em 1, era uma revista que a cada edição o Coisa encontrava algum personagem do universo Marvel, né, com o qual ele tinha alguma aventura. Então era a revista de parcerias do Coisa. A primeira edição dessa revista, ela contou com o Coisa e o Homem-Coisa, né, que apesar dos nomes parecidos, né, são criaturas diferentes, né? O Coisa do Quarteto Fantástico é um homem modificado por raios cósmicos, né, cuja pele se transformou em pedra. E o Homem-Coisa é um cientista que estava desenvolvendo um soro bioregenerador. Ele foi perseguido por bandidos que queriam roubar essa fórmula. Ele acabou caindo num pântano, né, e ele foi afetado pela sua própria fórmula, né? Ele, ao mesmo tempo que ele morreu, ele foi regenerado, né, se transformando numa criatura cuja estrutura física era parte do pântano, o Homem-Coisa, e que tem uma mente assim, nível muito primitivo. Ele só consegue compreender dois sentimentos, que é o medo e o ódio, que são as duas sensações que atraem ele, né? E o medo, ele é letal, né? Quando o Homem-Coisa toca alguém que está com medo, né, a pessoa se queima. O corpo dele, né, que é feito de lodo, né, ele pode ser destruído várias vezes, ele se reconstrói, né, e tornando ele praticamente indestrutível. Foi assim que começou essa série, né, com o Coisa enfrentando o Homem-Coisa. Mas assim, a cada edição, o Coisa, né, ele também fazia parceria com heróis, até chegar na edição 99, na qual ele encontra o Ron, Cavaleiro do Espaço. Então é uma série que existe desde 1974. A edição de 1983, a número 99, ela começa com o Coisa lendo um livro, né, porque o Benjamin Green, apesar, né, de ser o membro Força Bruta, né,
o fortão do grupo, né, ele é um leitor voraz. E nós vemos que ele está lendo ali um livro que é Histórias de Fantasma para uma Noite Chuvosa. Algo bem sugestivo, porque a noite realmente está chuvosa. O Coisa está no edifício Baxter, na saída do quarto ele está sozinho, né? E ele ouve um barulho estranho e ele vai ver o que é. Ele acaba abrindo a escotilha do telhado do edifício Baxter, né, porque ele fica na cobertura do prédio. E aí o corpo do Ron ele cai, né, cai bem diante dele, né? O Coisa o reconhece, né, porque ele já havia encontrado o Ron antes, né? O Ron parece ali estar desligado, né? Os seus olhos que brilham com vermelho intenso, eles estão ali apagados. O Coisa percebe, né, que a armadura do Ron está queimando, né? Tá queimando assim, mas ele utilizando luvas especiais, ele leva o Ron até o laboratório do Quarteto Fantástico, tenta usar o equipamento criado pelo Senhor Fantástico para tentar reativar o Ron, né? E aí ele consegue, né? Enquanto Coisa usa os equipamentos, né, o Ron instintivamente ele invoca o seu neutralizador, né? Os seus olhos voltam a brilhar e ele desperta. E aí eles, né, têm um flashback, né, do seu encontro, a história que eu mencionei antes, né, em que ele, junto com o Lucky Cage, o Punho de Ferro, encontraram um quarteto. Ela é relembrada, né? Então isso aconteceu porque o Ron ele queria voltar para Galador e ele precisava de um transporte, né, porque ele não viaja à velocidade da luz, o Ron nem consegue fazer dobra espacial, então ele precisava de uma nave que conseguisse levá-lo a Galador de forma imediata. O quarteto emprestou para eles uma nave Skrull, né? O Ron conseguiu voltar não por causa dessa nave, ele conseguiu voltar com a ajuda dos Zandarianos, que o teletransportaram para Galador. Ele relembra que ele é, né, o inimigo dos espectros, né? Provavelmente essa parte aqui é para quem não conhecia o Ron da sua revista, né? Quem está lendo a revista do Coisa, saber quem que ele é, o que ele faz. Bem, aí o Ron fala que quando ele voltou para a Terra, né, ele continuou sua caçada aos espectros na Terra, e essa caçada o levou até um castelo no Central Park, né? E lá ele encontrou as feiticeiras espectrais, né, que estavam fazendo magia com uma armadura de um cavaleiro espacial. Era a armadura do Incandescente. O Incandescente, que originalmente era o Caras, o amigo, né, o grande amigo de Ron, mas que morreu, foi o primeiro a tombar no início da guerra dos Galadorianos contra os espectros. Sua armadura depois foi capturada pelos espectros e eles usaram ela para criar um inimigo para o Ron. Pegaram um ladrão, Arc Striker, que havia sido soldado, tinha treinamento militar. Eles fundiram Arc Striker na armadura e criaram um novo Incandescente. Mas o Incandescente acabou sendo derrotado por Ron também, né? O castelo ao qual Ron se refere, no qual ele encontrou, né, os espectros ali manipulando essa armadura do Incandescente, é o Castelo Belvedere. Ele existe mesmo, fica no Central Park, né, cidade de Nova York. A gente vê ele aqui nessa imagem. Então ele não é um lugar inventado, esse lugar existe mesmo. Tem um castelo lá no Central Park. Bem, então o Ron ele relata, né, de forma resumida, a história do Incandescente, do cara, seu amigo, né, do Arc Striker. O Arc Striker, inicialmente ele achava que o Ron era um alienígena assassino, né, porque como todos os humanos, quando ele viu o Ron usando o neutralizador, ele pensava que ele estava desintegrando pessoas, não sabia que ele estava despachando espectros para o limbo. Quando ele descobriu a verdade, né, era tarde demais, ele foi preso pelos espectros, mas ele antes de morrer, né, ele se sacrificou para conseguir libertar o neutralizador de Ron, que havia sido capturado pelos espectros, e assim ajudou o Ron a também se libertar. A armadura, então, do Firefall, ela tá com um homem morto ali, né? O Ron não conseguiu tirar o corpo do Arc Striker
laboratório de pesquisa no qual ele estava, o corpo ficou lá, e parece que os espectros estão tentando reaproveitar, né, essa armadura. O Ron explica que a armadura ainda tem a chama viva de Galador, né, que é a fonte do poder do incandescente, e que eles com magia queriam reanimar o Arc-Striker. Né. O Ron invadiu o castelo para tentar impedir aquilo, né, mas era tarde demais, porque os Spectres tinham conseguido reativar o incandescente. Né, e ele atacou o Ron, né, tiveram uma grande batalha, né, nos céus de Nova York, em meio a chuva e relâmpagos. Né. O Ron batalhou com bastante fúria, né, mas o zumbi, né, que havia se transformado em incandescente, não tinha nenhuma restrição, né, e fez um ataque letal contra o Ron. Foi assim que ele despencou sobre o edifício Baxter, e os seus sistemas, né, tentaram ele imediatamente resfriar sua armadura, mas para isso ele acabou se desligando. Né. Por isso que ele estava fervendo quando o Coisa o encontrou. Aí, claro, né, o Ron iria voltar lá, porque ele tinha que colocar um fim, né, naquele zumbi, no qual havia se tornado incandescente, e o Coisa vai ajudá-lo. Então ambos voltam para o Central Park, para o Castelo Belvedere, e o analisador do Ron mostra que os espectros ainda estão ali. Né, ele acha que eles pensam que ele morreu, por isso eles não fugiram. Mas eles são atacados repentinamente pelo incandescente zumbi. Né. O Coisa imediatamente ele cria uma barreira para proteger o Ron. Né. O Coisa tem experiência já para lutar contra criaturas que manipulam fogo, né. Afinal de contas ele é parceiro do Tocha Humana. E o Ron parte para o ataque. Né. Usando o seu neutralizador, ele enfrenta a chama viva de Galador, que aquela armadura manipula. Enquanto o Ron entra em combate com o incandescente, o Coisa penetra no castelo, e aí ele encontra as feiticeiras espectrais, né, que usam a magia para manipular a realidade, né, fazem a escada na qual ele está desaparecer. E aí o Coisa se encontra como se fosse uma outra dimensão dentro daquele castelo. Né, aparecem monstros, mas ele enfrenta, né, com a sua força habitual. Ele consegue, né, atravessar aquela construção que as feiticeiras criam, mas elas resolvem fazer então uma outra magia. Enquanto isso, a batalha do Ron contra o incandescente continua ali em Manhattan. Né, eles se deslocaram do Central Park para a cidade. Mas o Ron consegue finalmente usar o seu neutralizador e atingir em cheio a armadura, que se despedaça. Né, e aí realmente é o fim, né, da armadura do incandescente. Em seguida, o Ron retorna rapidamente para o castelo, né, para ajudar o seu companheiro, né, e dar fim aos espectros que lá estão. Mas quando ele chega lá, os espectros usaram sua magia para controlar a mente do Coisa. E aí colocaram o Coisa contra o Ron. Né, então o Coisa ele se volta contra o Ron, e o Ron tenta então colocar os espectros fora de combate para encerrar aquela magia, né? Mas ele não consegue porque o Coisa ataca ele seguidamente. O Ron, né, resiste ali, ele não quer machucar o seu amigo, né? Ele não reage de forma direta, mas ele, vendo que não tem outra alternativa, ele resolve usar o neutralizador no Coisa. Então ele dispara contra o Coisa, a sua maior arma. E aí acontece uma coisa que o Ron não esperava. O Coisa se transforma em Ben Grimm. Ele volta a ser um humano normal. Né? E recupera o controle sobre sua mente. E aí, só que ele está cercado, né, pelos espectros, mas mesmo assim, sem o seu poder, sem a sua força sobre-humana do Coisa, o Ben Grimm ele parte para a luta ali, vai agarrando ali os espectros, né, mostrando que mesmo sendo um homem comum ali, ele é capaz de lutar, né, luta com fúria. E o Ron, agora que, né, não tem um adversário impedindo ele diretamente, ele parte para despachar os espectros para o limbo. Né. E
manda todos eles, né, para outra dimensão. E o coisa, né, o Ben Green, ele pergunta pro Ron o que ele fez, né? E o Ron fala, bem, eu não sabia, né, que se eu usasse o neutralizador, isso iria acontecer, né? Eu não sabia que você era assim, de verdade, né? Na verdade, esse é um desejo do coisa, né, de voltar a ser humano, né? Um desejo que ele sempre tem. É uma busca, desde que ele se tornou coisa, ele sempre quis voltar a ser um homem normal, mas ele fica em conflito com isso. Também porque ele, ao mesmo tempo, né, ele quer ter aquele poder, e em parte isso é por causa da namorada dele, Alicia, né? Que ele encontrou quando ele era o coisa, né? Quando ele é feito de pedra. E ele tem medo de perder a Alicia se ele se tornar um homem comum. Mas essa transformação não dura muito tempo, né? Naturalmente ali ele volta a ser o coisa, né? Sem que o Ron precise intervir, né? E aí o Ron conclui que os efeitos dos raios cósmicos eles são tão fortes, né, que o neutralizador não é capaz de anular esses efeitos de forma definitiva, né? E aí, né, os dois acabam se despedindo ali, né, porque essa parceria deles já não é mais necessária. E assim acaba, né, o encontro, o grande encontro, né, do Ron com o Coisa, história inédita no Brasil.